não poderia falar de outra coisa a não ser Jesus Cristo. Tema de hoje, Jesus Cristo Salvador. E, como eu disse essa semana para mim, apesar de muito corrida, muitas questões para resolver da igreja, vida pessoal, ainda refleti, tive tempo de refletir sobre essa questão que a gente está vivendo atualmente. Eu estou chegando à conclusão que o ser humano perdeu o sentido do que é real, irreal, certo, errado, fútil, útil. As pessoas estão perdendo o senso. E por perder este senso do que é certo, do que é errado, do que vale a pena, do que não vale a pena, estão trocando as questões da sua própria vida hoje em dia. Eu citei aqui quinta-feira, no final do culto, a semana passada, uma imagem que veio ao mundo, me chocou. Eu falei dos argentinos comemorando o título mundial, nada contra, sorte deles, parabéns para eles. Segundo estimativa, havia entre 5 e 6 milhões de pessoas lá na capital da Argentina, na rua. Também havia uma previsão dos jogadores saírem em carro aberto do bombeiro pela cidade e tal. Não teve condições de tanta gente que tinha. E aí um comentarista de muito renome, que hoje está apenas na internet, porque ele fala tanto a verdade que conseguiram calá-lo, né? Ou pelo menos estão tentando calar a voz dele. Ele dizia: que coisa, né? Esse povo está feliz, mas não é esse povo que está com uma inflação a mais alta da América do Sul, não é esse povo que está pegando comida do lixo para comer, porque está faltando comida. Não é esse povo que está vivendo um desemprego terrível lá na Argentina. Falou, mas ainda assim, olha quanta felicidade. E meditando sobre isso, vendo aquela imagem, trazendo para o Brasil, esse ano, agora no final do ano, é um tempo que nós, como cristãos, deveríamos estar cada vez mais juntos, unidos, orando pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E por que isso? Nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil. A justiça no Brasil, ela está se tornando, parece, que está se tornando cega, ou boa parte da justiça está se tornando cega a cada dia. Existem juízes da Suprema Corte que se acham semideuses. Eles estão calando pessoas que falam a verdade, eles estão tomando decisões. Uma das decisões que parece que se continuar nessa balada vai acontecer ano que vem. Existe uma previsão de liberação de mais de 100 mil presos, porque um dos juízes chegou à conclusão que preso ele vai piorar, então é melhor ele estar solto. Eles preveem, a partir do ano que vem, quando entrar o novo governo, liberar mais de 100 mil presos. Porque, coitado, eles só cometeram um delito, um roubo, matou um, roubou outro, coisa simples, coitados. Ou seja, perdeu o sentido, o senso do que é real, do que é irreal, do que é correto, do que é incorreto. Perdeu-se esse sentido. Eu estive, uma outra imagem também que não sai da cabeça, irmãos. Eu estive sexta-feira em Tapetininga, pregando lá com os irmãos. E depois, conversando com meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, comemos uma pizza. Eu saí de lá, era 11h30 da noite. Eu fui para Boituva. Chegando em Boituva, 00:10, eu passei numa grande avenida que tem lá, nova agora, paralelo a Castelo Branco. E andando nessa avenida, chegou um momento que parou o trânsito. Eu tive que andar mais devagar. Carros do lado esquerdo, do lado direito, carros do outro lado. Aí eu olhei, tinha
Na minha época chamava de discoteque, né? Eu não sei como é que chama isso hoje. Mas estava lá, nome, cheio de gente na porta e uma fila. Assim, olhando rápido, tinha no mínimo 250 jovens. 00:10, numa fila, esperando a hora para entrar num lugar cheio de gente já. Eu fiquei impressionado com olhando aqui, eu falei, não é possível. 00:10, esse povo aqui, estava meio frio ainda, esperando para entrar num lugar, não é possível. E aí me veio novamente esse pensamento, o que é real e irreal? O que é lógico ou ilógico? O que é certo, o que é errado? Cada um faz o que quer, eles estavam ali, problema deles. Essa questão da humanidade, irmãos, que nós estamos aqui hoje vivendo, nós somos humanos ainda, mas vai chegar o dia que nós ainda vamos ter um corpo incorruptível, e essa humanidade vai ficar para trás, né? Mente renovada, corpo renovado, enfim. Mas enquanto a gente estiver nessa carne aqui, vivendo como humanos dessa terra, a gente vai se deparar a cada dia daqui para frente com situações piores. E se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos acabar sendo consumidos, nós vamos sucumbir a essas situações. Haja visto que não foi uma profecia, eu meditava nisso agora há pouco ali tocando, mas há uns 10 anos atrás, quem é membro aqui da igreja sabe, 10, 9, 8 anos atrás, eu falava aqui, irmãos, eu acho que vai chegar um dia que as igrejas no Natal e no Ano Novo vai fechar e só vai reabrir em janeiro. Lembra-se disso? Alguém lembra disso que eu falei aqui? É exatamente o que está acontecendo hoje. É uma coisa ilógica você entender, estou falando dos cristãos, porque os que não são cristãos, eles são enganados, iludidos. Por exemplo, Natal, para quem não é cristão, é Papai Noel. A figura de Jesus, poucos conhecem, e se conhecem, não se interessam. As crianças conhecem mais Papai Noel do que Jesus, isso é fato, mas lá fora é até passível de se entender. Agora, dentro da igreja, uma pessoa que diz que se converteu, que teve um encontro com Jesus, que diz que a sua vida mudou, que houve uma transformação, é um negócio ilógico, uma data como essa, um tempo como este. E eu não estou falando só do dia 25 ou do Natal, da semana que antecede, eu estou falando de todos os dias. Porque, meus irmãos, se a gente olhar para a Bíblia, em Mateus 28:20, o que Jesus disse? Eu estarei com vocês todo dia 25 de dezembro. Todos os dias. Então, para mim, todo dia é Natal. Por quê? Porque Jesus está aqui, está com a gente. Eu tenho o privilégio de comemorar o Natal todo dia. É óbvio que no final do ano, empresas fecham, a família tem condição de se reunir, a gente se reúne. Mas durante o ano a gente visita os familiares, a gente conversa, seja por celular, seja pelo WhatsApp, enfim, todo dia nós temos a oportunidade de comemorar o Natal. Por quê? Porque Jesus nasceu e mudou a história da humanidade. Por isso que eu falei há pouco, eu acho que esse fato, quando Jesus voltar, vai marcar de novo a história da humanidade. Se de uma forma boa ou ruim, as pessoas que vão dizer isso, para quem ficar aqui, porque eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus, que seja na morte, que seja, eu ainda espero que Jesus venha eu estando vivo aqui. Já pensou, estar aqui conversando com uma pessoa, falando de Jesus, a pessoa fala, eu não acredito muito nisso não. Poxa vida, que pena, de repente você some.
Já pensou? Assim, ó, sumiu. Ué, o cara virou mágico agora, sumiu. Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus voltou e buscou a sua igreja. Quer dizer, para muita gente esse fato é como os outros. Mas estou falando que tem terremotos, maremotos, frio intenso, calor intenso, nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, filho matando pai. Isso aí já acontece desde o começo da humanidade, sim, mas nunca numa intensidade tão grande como acontece hoje, no nosso tempo. Então, quando você para pensar sobre isso, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, nós estamos chegando num tempo, para vocês terem uma ideia, que as pessoas estão discutindo se Jesus era homem mesmo, se ele era Deus. Aliás, nós chegamos num tempo, eu dou risada para não chorar, porque a gente chegou num tempo que as pessoas estão falando o seguinte: não, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Não, você está errado. Você não deve adorar Jesus. Jesus não é Deus. Jesus foi alguém que Deus enviou, que nasceu de uma virgem. E aí, quando ele nasceu, ele cresceu, ele foi obediente aos pais, ele trabalhou com seu pai. Com 12 anos ele ia para a igreja, para as sinagogas, ele estudava a palavra. A Bíblia diz que ele crescia na graça, no conhecimento. Aí com 30 anos ele começa o seu ministério. Aí Jesus, depois de 3 anos e pouquinho, ele morre. Aí ele ressuscita, e foi algo tremendo, mas ele não era Deus. Eu já vi muito e estou ouvindo muito isso hoje. Meu irmão, essa é a maior mentira que o diabo quer colocar na cabeça do ser humano. Porque a Bíblia diz que antes do mundo existir, ele já existia, ele é Deus. A Bíblia diz, falando de Jesus, que tudo o que existe, tudo o que foi feito é por ele e para ele. Então não tem como desacreditar da divindade de Jesus, Jesus como Deus. Existem várias descrições na Bíblia que falam que Jesus se destituiu. Uma delas diz que se destituiu de sua glória. Antes de Jesus nascer, já haviam profetas ao longo dos tempos falando: e haverá de vir um Cordeiro de Deus, por exemplo, que tira o pecado do mundo. Haverá de vir alguém que vai trazer salvação, que vai trazer um novo tempo, que vai mudar a história da humanidade, do povo. Isso está descrito na Bíblia para lá e para cá. Mas, porque as pessoas não leem Bíblia, elas desconhecem o que Jesus representa, o que Jesus é. E por isso a gente chegou nesse tempo, século 21, que para muitos hoje Jesus é só um detalhe. Se você perguntar para a criança hoje do mundo, o que é Natal para você? Aliás, até teve uma cena interessante, né? A gente deu risada hoje. Na televisão, o repórter perguntou para uma criança, falou assim: traz uma saudação natalina para as pessoas que estão assistindo. Ele falou assim: oi Natalina, tudo bem? Criança, né? Não tem o mínimo sentido, o mínimo conhecimento. E tem muita gente assim, que para ele Jesus, Natal, é motivo de trocar presentes, é motivo da família se reunir, da família comer, é motivo. Mas o motivo principal de se comemorar o Natal, ao menos nesta data, já que não se comemora todos os dias, vamos dizer, ao menos nesta data, seria uma data que todo o que se diz cristão, por entender que ele é cristão, discípulo de Jesus,
nesse dia, me dedicaria ao Senhor. Aí teve gente que já falou assim, esse pastor aí só vive inventando culto, só vive falando para o povo e para a igreja, melhor é estar com a família. É verdade, é bom estar com a família, mas aqui também nós estamos em família. E é muito gostoso quando você está com uma família, por exemplo, tivemos esse fim de semana agora com os meus cunhados, minha esposa, meu filho e tal, minha nora, uma família que é cristã. Por quê? Porque a gente ora, a gente cita assuntos bíblicos, já não tem mais aqueles assuntos fúteis, né? Por exemplo, esse ano, eu não me lembro, nesses 2 dias e pouco, a gente ficou lá de falar de futebol, por exemplo. O Brasil perdeu, né? Se lascou. Ninguém fala de futebol. A gente falou de vida, das situações, da crise, e principalmente falamos do Evangelho, citamos alguns textos, oramos, como eu falei aqui. Por quê? Porque tem essa essência do Evangelho, e eu falei aqui domingo passado, essa essência que você que é mais novo e tem filhos pequenos, cabe a você crer e ensinar os teus filhos a viver esta essência do Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, principalmente da minha mãe, que era portuguesa de origem, e você sabe, coração de português é muito duro, mas Deus alcançou o coração da minha mãe, do meu pai, eles se converteram, e desde criança eles ensinaram o caminho que eu e os meus irmãos deveríamos andar, e a gente cresceu e nunca se desviou desse caminho, porque tem algumas coisas que ficou guardada no nosso coração. Uma delas eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, no livro de Mateus, só para a gente lembrar esse momento de hoje aqui, Mateus capítulo 1, primeiro capítulo de Mateus. Um relato que você já conhece, mas eu não sei se você alguma vez pegou esse texto e falou para os teus filhos, leu ele junto com os teus filhos. Está aí uma dica para você fazer ainda esse ano, ou quem sabe a partir do ano que vem. Mateus capítulo 1, versículo 18. Está descrito, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Entre parênteses, no pé da página, Jesus, se é que a página tem pé, né? Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. E por que Josué? Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Só até aí. Só para lembrar.
Mas quando eu lia isso aqui antigamente, algumas coisas me deixavam assim: como é que pode uma criança ser gerada sem um contato físico entre um homem e uma mulher? Como é que o Espírito Santo veio? Como é que José acabou sabendo? Por que ele pensou em se separar? Era muito vergonhoso isso. Enfim, algumas coisas batiam na mente. E antigamente, os cristãos mais velhos, né, vão lembrar disso, a gente tinha um pouco de medo de questionar essas coisas. E esse medo era porque a gente não conhecia, porque bastava estudar, bastava pesquisar, bastava ouvir pessoas que já haviam estudado e pesquisado, e a gente acaba aprendendo como funcionou tudo isso, como Deus agiu de uma forma tremenda para gerar Jesus, como Deus teve misericórdia da humanidade, como o anjo se manifestou e trouxe um sonho para José, como José, que já tinha um compromisso com Maria e pensava em largar dela porque ele soube que ela estava grávida, já imaginou, teve relação sexual com o outro. Isso na época era um escândalo. Mas não, ainda assim, segundo o texto que nós acabamos de ler, José teve um sonho e Deus revelou para ele: não, o que está sendo gerado por ela é uma semente que veio dos céus, veio de Deus, veio do Espírito Santo, e esse menino, quando ele nascer, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu comecei a entender isso, e é por isso que eu não largo Jesus. Eu falei aqui na cantata sobre o vírus que tomou conta da humanidade, a pandemia que veio para assolar, e as pessoas ficaram com medo. Claro, todo mundo tinha medo de morrer, então você tem que ficar trancado na sua casa. E as pessoas estavam tão preocupadas com essa vida física que elas se submeteram. Aí eu perguntei: e a vida espiritual? Por exemplo, vamos dizer que esse vírus vem, assole tua vida e você morra. E aí, como é que vai ser a tua vida pós-morte? Porque existe vida pós-morte. Como é que vai ser a tua vida quando você morrer? Se você morrer sem Jesus, segundo a Bíblia, você vai passar a eternidade longe de Deus. Então, você não se preocupa com isso, não para pensar nisso, isso não incomoda você, isso não muda, porque eu já falei aqui, meus irmãos, e eu vou repetir, tem algumas coisas escritas na Bíblia que deveriam mexer com o cristão. Por exemplo, vida eterna. Uma vez que eu conheci, eu não vou desistir dessa vida agora com Cristo para perder a vida eterna. Não, uma vez que eu tomei uma decisão por Jesus, eu vou viver essa vida até o fim. Não é fácil, mas eu vou viver, porque eu sei que Ele está comigo, o seu Espírito habita em mim, me fortalece, e nós vamos chegar lá se a gente permanecer firme. Outra coisa que está descrito na Bíblia, que devia mexer com os cristãos, é o seguinte: Jesus falou: eu estou com você todo dia, toda hora. Você já pensou, Jesus está comigo todo dia, toda hora? Na hora que você está pensando em fazer uma besteira, na hora que você está falando um palavrão, falando alguma coisa, Jesus está do teu lado, do meu lado. Olha, se as pessoas tivessem entendimento disso, muito cristão hoje teria uma vida completamente diferente. Mas vamos lá, deixando isso de lado, o anjo falou para José: esse Jesus, esse filho, ele vai libertar as pessoas dos seus pecados. O maior vírus que contaminou a humanidade é o pecado. O pecado destrói. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado deforma a vida das pessoas. Você quer um exemplo disso? Pega esses cantores de rock antigos. Os caras estão velhos, tem uns que têm 80, 70, 65 anos, os mais velhos, que eu já vi. Esses caras parece que morreu e esqueceram de enterrar. Sabe, aquela pessoa acabada. Porque o pecado, ele deforma a vida das pessoas.
Mas para isso Deus mandou Jesus. Jesus nasceu para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado da nossa vida. E quando a gente tem um entendimento em relação a isso, a gente muda a nossa atitude. A gente começa a entender, passa a entender textos bíblicos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Gálatas, acompanha aqui capítulo 4, versículo 4. Se tudo correu bem, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou traduzir para você aqui, acho que você não entendeu. Eu e você fomos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. Toda a humanidade foi criada por Deus. É só você abrir o livro de Gênesis, o texto diz: Deus formou, Deus pegou o barro e formou o homem, deu forma, e soprou a alma, o espírito, e o homem passou a viver. Dali veio Adão, Eva e toda a humanidade. Então todos foram criados por Deus. Deus só tinha um filho, Jesus. Por isso que em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, do grego para o português é gente. Deus amou gente de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus só tinha um filho. Só que Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou aos céus. Aí vem Paulo e escreve o seguinte: ele é o primeiro agora. Ele é o primogênito em todas as coisas. Se ele é o primogênito, vieram depois o segundo gênito, o terceiro gênito, o quarto gênito, e chegou até na gente. Nós hoje que temos Jesus, somos filhos de Deus. Olha o que Jesus realizou quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, por mim e por você. Nós éramos criaturas, nós estávamos condenados a passar a eternidade longe de Deus, debaixo da lei, a gente já estava condenado. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, nasceu, se destituiu da sua glória, morreu, ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra, está conosco todo dia, toda hora, e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se isso não é motivo para a gente comemorar, eu não sei mais o que precisa para comemorar o Natal e comemorar a vinda de Jesus, enfim. Porque o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, inclusive sobre essa questão de ser filho. Ele até falou do amor de Deus, falou que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele chega a ponto de nos constranger, a gente fica constrangido. Como é que pode alguém amar um ser que errou tanto? Como é que pode? Pode. Deus ama, Deus amou o mundo, gente, as pessoas, a humanidade de tal maneira. Aí vem as pessoas, meus irmãos, e dizem assim, por exemplo, eu já ouvi isso. Certa vez eu vi até, li num livro, essa pequena ilustração. Um dia um garoto perguntou para o seu pai, que também era o pastor da igreja. Ele falou assim: pai, quem criou o diabo? Aí o pai dele, pastor, respondeu: Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. Aí o menino ficou assim, falou assim: Deus criou um anjo de luz. E esse anjo de luz, no exercício da sua liberdade, ele rebelou-se contra o seu Criador e tornou-se o diabo. Porque Deus, o que ele faz,
é bom. Basta você abrir Gênesis. E Deus fez os céus e a terra. E Ele viu. E Ele viu que era bom. Deus fez o firmamento, separação das águas. E Ele viu. Aí Deus fez o homem. E Ele viu que era mau. É isso que está lá? Não. Deus criou o homem para que ele tivesse uma vida abençoada, legal, normal, saudável. Mas o homem se afastou. O homem, por causa do pecado, ele se afastou de Deus. E aí vem aquele texto que eu já citei em algumas ministrações esse ano, de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías, o profeta, está falando para o povo assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por que Isaías falou isso? Porque povo, irmão, povo é povo. Eu estou começando a encerrar aqui. Povo é povo. Em qualquer lugar do mundo, povo é povo. Povo, como eu disse no começo, ele perde o sentido, ele perde o senso do que é moral e imoral, certo, errado, justo e injusto. Como eu disse, nós estamos vivendo num tempo que a justiça do nosso país, ela está se tornando injusta. As coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, é uma coisa ilógica. É uma coisa ilógica. Como é que pode tomar decisões como estão tomando? É ilógico. Mas para o povo, está tudo bem. Povo é povo, tendo carne para comer, cerveja para beber, gasolina para botar no carro e ir para a praia, está tudo bem. Não tem problema. E na verdade, meus irmãos, quando nós entendemos o propósito de Deus, que enviou Jesus para mudar a história da humanidade. Por quê? Porque o povo peca, eu e você pecamos, mas o amor de Deus foi revelado em Jesus e alcançou a minha vida. Eu estava num charco de lodo, Jesus tirou eu de lá, daquele lamaçal do pecado, e colocou eu aqui no lugar de honra, de glória, colocou você aqui no lugar de honra, de glória. O que ele fez? Purificou a gente de todos os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluia. E se a gente permanecer firme, agora como filhos, nós vamos passar a eternidade junto ao Pai Celestial, numa vida completamente diferente desta. Meu irmão, se você ler Apocalipse, lá não tem choro, lá não tem doença, enfermidade, lá não tem conta para pagar. Olha que coisa maravilhosa. Você não vai precisar trabalhar para pagar conta, você vai trabalhar para servir a Deus. Lá não tem noite, lá não tem esse período, eu preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir 7 horas, alguns dormem 10, 11, outros dormem menos, mas você não precisa dormir, porque o teu corpo vai ser renovado. Você não vai ter mais como um corpo corruptível, nós vamos ter um corpo incorruptível. Morar num lugar que o ouro é tão valioso lá que ele está no chão, as ruas são de ouro, e a gente vai andar e pisar e conversar e estar na presença de Deus. Não precisa ter a luz do sol, porque a claridade, a luz que vem de Deus, ela enche as nossas vidas. Então não dá para entender, irmãos, como é que as pessoas trocam esse entendimento, para aqueles que entendem, por uma vida finita, uma vida que acaba, uma vida que a qualquer momento vai desaparecer. Não dá para entender. Ainda assim, meus irmãos, eu louvo a Deus porque você, como eu perguntei há pouco, vale a pena estar aqui hoje? Amém, vale. Vale porque onde Deus está, e Ele está aqui. Pastor, mas Deus não está na minha casa? Deus está. Mas aqui
é um lugar que a gente se reúne exclusivamente para cultuar a Deus. O culto é para Deus. Os louvores que nós cantamos foram para Deus. As orações que foram feitas pelas pessoas que estão enfermas, Deus ouviu e Deus já está agindo. A palavra é de Deus. Então, eu estou aqui hoje celebrando com você, meu irmão, minha irmã, e porventura com alguém que esteja assistindo. Nós estamos aqui celebrando o quê? A vitória que Deus já tinha reservado para mim e para você, que preferiu estar aqui nessa noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso eu posso te garantir. Se você veio aqui com o intuito de louvar a Deus, de adorar a Deus, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. E por que isso? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem você é, quem eu sou, o que eu penso. Antes de eu falar, Ele sabe o que eu vou dizer. Então, se você veio aqui hoje, eu suponho que, por exemplo, os obreiros vieram aqui hoje. Nossa, não tinha outro dia para me escalar. Tinha que ser no dia 25, 6 da tarde. Os músicos, os cantores, pastor, não podia botar outro? Tinha que ser a gente. Os irmãos lá do som da transmissão. O Isaac, quando deu umas, acho que 3 horas, 3 e pouco da tarde, ele escreveu lá: alguém, porventura, virá hoje ajudar? Aí um já falou: conta comigo. O outro: eu não vou. Aí a maioria nem se manifestou. Aí eu entrei e falei assim: que Deus nos ajude. E Deus ajudou, vieram mais, estão trabalhando ali. Por quê? Porque eu estou escalado, porque eu fui obrigado. Meu irmão, mesmo obrigado, eu fui muitas vezes para a igreja obrigado. Eu estava conversando com os meus cunhados na hora do almoço hoje. Porque, na boa, tá, irmãos? Na boa, entenda o que eu vou falar. Não faz mais crente como antigamente. Não faz. Os crentes de hoje é tudo Nutella, né? Porque antigamente, eu estava comentando com a minha cunhada, eu ia para a igreja, morava em São Vicente. A gente morava num lugar, do lugar onde a gente morava para a igreja, eram uns 3 quilômetros, 3,5 quilômetros no máximo. E no sábado, às vezes, sexta, sábado, eu ia com meu irmão Roberto, mais velho, a gente eventualmente ia para a praia. E era mais ou menos essa distância, se não um pouquinho mais. E a gente ia de a pé, nadava e nadava e nadava e voltava a pé. Aí um dia a gente ia no sábado à noite, voltava. Nessa época meu pai não tinha um carro. Depois ele conseguiu com muito custo comprar um chamado Gordini, né? Carraço da época, né? Mas enquanto ele não tinha, a gente ia no sábado à noite, voltava. Domingo de manhã para a escola bíblica, voltava. Domingo à noite, Jesus amado, a pé. Teve um dia que eu falei assim: ô pai, eu não vou hoje não. Com 13 anos, meu pai falou assim: ué, você não vai para a praia de a pé? Vai para a igreja também de a pé. Mas pai, e juntava a orelhinha aqui, acho que ela cresceu um pouco por causa disso. Com todo o carinho ele: vamos. Até que chegou uma época que ele não precisava mais fazer isso, que a gente tinha prazer de ir para a igreja, prazer de louvar a Deus, prazer de cantar, de tocar, ensaios. E aí eu comecei a lembrar coisas, né, com eles. Meu Deus do céu, né, com 59 anos eu já vivi tanta coisa no meio da igreja, e até hoje estou vivendo. É ensaio, é estudo, e estamos aí, vamos para frente. Porque esta obra de Deus, ela não pode parar, ela não vai parar. E não é por causa da minha vida, é por causa também da tua vida que está aqui trabalhando, orando. Então quando você vem para cá com essa alegria no teu coração, por que eu vou para a igreja? Primeiro porque Deus vai estar lá. E eu não vou sair de lá do mesmo jeito que eu entrei.
porque eu sei que Deus sempre tem o melhor para aqueles que o buscam. Foi o que Jesus falou: busque ao Senhor, adore ao Senhor, viva com Ele o melhor que você possa viver na tua vida. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame, mas ame mesmo, viva intensamente esse amor. Meu irmão, pode vir crise, pode vir pandemia, pode vir dificuldade, pode vir enfermidade, você vai permanecer firme, você vai sair vitorioso, porque Deus está sempre contigo. Eu estou te trazendo essa palavra no Natal, porque Jesus, o Salvador, Ele nasceu sim, Ele morreu sim, mas Ele também ressuscitou. E Ele tem todo o poder nas suas mãos para fazer o que lhe apraz. E o que Deus mais gosta de fazer é abençoar os seus filhos. Deus tem filhos aqui nessa noite? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Quero pegar um gancho aqui no que o pastor Jacques fez no começo. A gente podia orar, pedir, mas eu acho que é legal agora a gente agradecer, né? Tá legal? Agradecer pelo quê? Agradecer porque esse ano eu acabei perdendo emprego, né? Mas eu vou agradecer, né? Por que eu vou agradecer? Eu perdi o emprego. Mas você não passou fome. Eu fiquei doente esse ano, vou agradecer. Você ficou doente, mas você foi curado, você está liberto. De alguma forma você está aí, com vida. Mas esse ano foi um ano de crise, né? A grana apertou. Mas você está chegando aqui e está aí. Inclusive está até com roupa, vestido, porque ninguém ficou pelado aqui. Se você fizer assim, ó, você pode encher o seu pulmão de ar agora assim, ó? Pode ou não pode? Tem gente no hospital que está com um negócio aqui para ajudar ele a respirar, porque ele não consegue. Então eu posso chegar e fazer assim, ó: obrigado, Senhor, pelo ar. E não é só pelo ar, porque se o teu pulmão tivesse contaminado, você ia fazer assim, ó. Mas você está bem, que você faz assim, ó. Você nem tosse, porque Deus tem tido misericórdia de mim e de você. Quem tomou o café da manhã aqui hoje? Quem almoçou hoje aqui, comeu lá peru, leitão? Quem comeu panetone hoje? Olha aí, hein? Olha quanto motivo você tem para agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, que eu comi panetone. Teve gente que não comeu nem arroz hoje. Você comeu arroz, feijão, carne e panetone. Você tem motivo para agradecer a Jesus. Amém? É só parar para pensar e você vai entender por que Jesus nasceu. E Ele nasceu para mudar a história da minha e da tua vida. E Ele mudou a história da minha vida. Eu espero que Ele tenha mudado a história da tua vida. Por pior que seja a situação, a dificuldade que você está passando hoje, ainda assim Ele está com você, Ele cuida de você. E se você permanecer fiel, Ele vai te dar uma vitória ainda neste ano, começo do ano que vem. Porque Ele está com a gente. Ele é o Deus da provisão. Por isso não foi em vão a tua vinda aqui hoje. E eu quero te encorajar a fechar os olhos. Fechar os olhos. Você que está em casa, se você quiser também, fecha os teus olhos, ou mesmo de olhos abertos. Agradeça a Deus, fale com Ele.